Seattle é mundialmente conhecida por sua cultura de café e clima chuvoso, mas em abril de 2016, uma sombra caiu sobre as ruas tranquilas de Renton. Ingrid Line, uma dedicada mãe de 3 filhas e respeitada enfermeira, tornou-se o centro de um mistério que começou com um carro desaparecido e terminou com uma descoberta que aterrorizou a comunidade. O que parecia ser um encontro comum em um jogo de beisebol transformou-se em uma corrida desesperada contra o tempo para sua família e a polícia. À medida que os investigadores desvendavam um romance digital, surgia um rastro de evidências forenses perturbadoras e um passado sombrio. O dia de sábado, 9 de abril de 2016, começou como uma manhã comum de coparentalidade para Phil Line, que chegou à residência de sua ex-esposa em Renton exatamente às 10h00. Ele estava ali para devolver as 3 filhas do casal, Reese, Brooke e Noel, após um final de semana sob seus cuidados, seguindo uma rotina de entrega que sempre fora ensaiada e cumprida com precisão absoluta até o minuto. No entanto, uma anomalia imediata chamou sua atenção assim que estacionou o veículo de Ingrid, um utilitário esportivo Toyota Highlander, prata do ano de 2015, que invariavelmente ficava estacionado na entrada da garagem, não estava em lugar nenhum. Intrigado, Phil caminhou até a porta e bateu repetidamente, mas não obteve qualquer resposta do interior da casa. Ele tentou girar a maçaneta e descobriu que a entrada estava trancada, o que o levou a tentar contato direto por meio de seu celular, realizando chamadas e enviando mensagens de texto que permaneceram sem retorno. O peso no estômago de Phil começou a crescer, pois Ingrid era conhecida por ser uma mulher extremamente pontual e nunca falharia em um compromisso que envolvesse o bem-estar de suas filhas. Sem saber o que fazer a seguir, Phil decidiu entrar em contato com a mãe de Ingrid, Georgia Bass, que residia na mesma cidade e mantinha uma relação de grande proximidade com a filha. Georgia respondeu ao chamado imediatamente e, compartilhando da preocupação do ex-genro, correu para a casa, portando a chave reserva que Ingrid confiava a ela. Às 10h42 daquela manhã, Georgia utilizou a chave sobressalente para finalmente ganhar entrada na residência, que estava mergulhada em um silêncio perturbador. Ela percorreu cada um dos cômodos chamando pelo nome da filha, mas não encontrou sinal de vida. Ao chegar à área de convivência, Georgia notou algo que a deixou ainda mais apreensiva. Os pertences pessoais de Ingrid, incluindo sua bolsa, carteira, chaves, tablet e o telefone celular, estavam todos espalhados sobre a bancada, indicando que ela certamente pretendia estar em casa ou que não havia saído por vontade própria na noite anterior. A situação tornou-se ainda mais sombria quando Georgia e Phil seguiram para o banheiro da suíte principal. Lá, encostada contra a pia de forma descuidada e totalmente fora de lugar, encontraram uma serra de poda de 38 centímetros. A ferramenta possuía lâminas curvas e serrilhadas com dentes afiados como navalhas, projetada originalmente para que profissionais de paisagismo pudessem cortar galhos grossos e vegetação densa com facilidade. Diante daquele cenário inexplicável e aterrorizante, Georgia discou para o serviço de emergência às 10h42 para registrar o desaparecimento de sua filha de 40 anos. Pouco tempo depois, o oficial Elliot, do Departamento de Polícia de Renton, chegou ao local para iniciar a coleta de depoimentos e tentar entender o que havia acontecido com a enfermeira, que simplesmente sumira de seu próprio lar. Para compreender o impacto desse desaparecimento, é necessário olhar para quem era Ingrid Marie Line, nascida em 2 de agosto de 1975 no estado do Arizona. Descrita por amigos e familiares como uma mulher vibrante, Ingrid possuía uma personalidade radiante e era frequentemente lembrada pelo seu sorriso constante e por ser uma pessoa extremamente fácil de lidar. Ela iniciou sua trajetória acadêmica na Canyon Del Oro High School, em Tucson, onde se formou em 1993, partindo logo em seguida para a Universidade do Arizona para cursar enfermagem. Ingrid demonstrou excelência acadêmica e recebeu seu diploma de bacharel em 1997,
mudando-se para o estado de Washington no ano de 2000 para iniciar sua carreira profissional. Ela estabeleceu-se no Seattle Swedish Medical Center, onde trabalhou por muitos anos, sendo amplamente reconhecida pelos colegas por sua habilidade técnica, graça e atitude otimista no cuidado com os pacientes. Foi em Seattle que Ingrid conheceu Philip Line, com quem viveu um romance intenso que resultou em um casamento de 14 anos. Durante a união, o casal teve 3 filhas que eram o centro da vida de Ingrid: Reese, que na época do desaparecimento tinha 12 anos, Brooke, de 10 anos, e Noel, de apenas 7 anos de idade. Embora o casamento tenha chegado ao fim em 2014, a separação foi descrita como amigável e Ingrid manteve um contato frequente e respeitoso com Phil para garantir que as filhas tivessem uma infância estável e feliz. Phil sempre nutriu uma admiração profunda por Ingrid, descrevendo-a como uma mãe carinhosa e dedicada que sempre colocava as necessidades das crianças acima de tudo. Eles operavam em um sistema de custódia rigorosamente cronometrado, que nunca havia apresentado falhas até aquela manhã de sábado. 2 anos após o divórcio, aos 40 anos de idade, Ingrid sentiu que era o momento de buscar um novo amor. Devido à sua agenda lotada como enfermeira e às responsabilidades como mãe solo, ela decidiu recorrer à tecnologia e criou um perfil no site de namoro Plenty of Fish para facilitar novos encontros. Foi nessa plataforma que ela conheceu John Robert Charlton, um homem de 37 anos com olhos verdes marcantes e 1,75 m de altura. No seu perfil digital, John apresentava-se como um homem de aparência limpa, católico, não fumante e que consumia álcool apenas ocasionalmente. Ele alegava ser um estudante de Seattle e escreveu em sua biografia que seu objetivo no aplicativo era simplesmente fazer amigos para conversas tranquilas, afirmando não ser do tipo que frequentava clubes ou bares lotados. Ele até enfatizou que seu perfil não era um golpe para conseguir sexo, propondo encontros para café ou shows de comédia como amigos. Ingrid não notou sinais de alerta imediatos e os dois passaram a se comunicar regularmente, o que evoluiu para encontros presenciais que ocorriam de 3 a 4 vezes por semana. John geralmente viajava até a casa dela em Renton, onde passavam tempo socializando ou saindo para beber em bares locais. Na sexta-feira, dia 8 de abril de 2016, Ingrid preparou-se para uma noite especial com John. Com suas filhas sob a proteção de Phil para o pernoite, ela estava livre para aproveitar o jogo de abertura da temporada do time de beisebol Seattle Mariners no estádio da equipe. Antes de seguirem para a partida, o casal visitou um bar próximo chamado Beer Gardens para tomar algumas bebidas. Durante o trajeto para o estádio, Ingrid chegou a notar que John parecia estar visivelmente mais embriagado do que o normal, mas ambos conseguiram chegar a tempo para assistir ao jogo. O último registro digital conhecido de Ingrid ocorreu às 22h35 daquela noite, quando ela enviou uma mensagem de texto para uma ex-colega de apartamento mencionando que estava em um encontro. As imagens das câmeras de segurança do estádio capturaram Ingrid e John juntos, caminhando em direção aos seus assentos e aparentando estar em um clima descontraído e feliz. Em um momento do vídeo, John é visto apontando para as escadas, agindo de forma protetora ao alertar Ingrid para ter cuidado ao caminhar. Após o término da partida, as gravações mostram os dois seguindo o fluxo da multidão para os bares situados nas imediações do estádio, uma prática comum entre os torcedores em noites de abertura. A partir desse ponto, o rastro de Ingrid desapareceu dos registros públicos, embora o fato de sua bolsa e telefone terem sido encontrados em sua casa indicasse que ela de fato retornou à sua residência em algum momento da madrugada. Enquanto a polícia de Renton ainda processava o desaparecimento, um chamado arrepiante parou a cidade de Seattle às 16h19 do sábado, 9 de abril. Mike Novasio, um morador da 21ª Avenida com a rua East Pine, acabara de retornar de uma viagem e foi recolher suas lixeiras que haviam sido deixadas na calçada. Ao tentar mover o caixote azul destinado à reciclagem, ele percebeu que o recipiente estava estranhamente pesado, pesando aproximadamente 45 quilos,
o que era incomum para descartes de plástico e latas. Ao abrir a tampa, Mike deparou-se com 3 sacos de lixo brancos que não pertenciam a ele. Ao tentar retirar um dos sacos, a densidade e o formato volumoso fizeram com que ele tombasse o caixote no gramado, revelando uma visão que o faria recuar em estado de choque absoluto. Com a voz trêmula e embargada pelo horror, Mike relatou ao atendente do 911 que acreditava ter encontrado restos humanos. Sob a luz do sol que incidia sobre o material semitransparente dos sacos plásticos, ele pôde distinguir claramente o que parecia ser uma perna, uma coxa e unhas dos pés pintadas. Detetives de homicídios e o médico legista Dr. Luben chegaram rapidamente à cena, isolando o quarteirão para uma análise minuciosa. Dentro dos sacos, a equipe forense confirmou a presença da cabeça, de um braço e de uma perna pertencentes a uma mulher branca com altura aproximada de 1,65 m, cuja idade parecia estar entre os 35 e 45 anos. Um detalhe técnico crucial foi observado pelo patologista. Os restos estavam frescos, sem sinais de decomposição ou descoloração, indicando que a morte havia ocorrido poucas horas antes da descoberta. Embora não houvesse documentos de identificação nos sacos, os traços faciais da vítima estavam preservados o suficiente para permitir uma comparação visual imediata. Os detetives de Seattle cruzaram as informações com os alertas de pessoas desaparecidas emitidos naquela manhã e rapidamente chegaram ao nome de Ingrid Line. A comparação inicial com a fotografia da carteira de motorista de Ingrid revelou uma semelhança inegável. No entanto, a confirmação técnica definitiva só viria na manhã de segunda-feira, 11 de abril, por meio de registros odontológicos e de características físicas específicas, como o esmalte nas unhas que Georgia Bass identificou como sendo o mesmo que a filha usava. A notícia da morte brutal e do desmembramento de Ingrid mergulhou sua família em um colapso emocional profundo, deixando 3 filhas pequenas sem a mãe e uma comunidade inteira em estado de vigilância e luto. Com a confirmação inequívoca da identidade de Ingrid Line, as autoridades do Departamento de Polícia de Renton agiram com rapidez para garantir um mandado de busca judicial abrangente para a residência da vítima, transformando o local em uma cena de crime processada por peritos. O foco primordial dos investigadores concentrou-se no banheiro da residência, espaço central da agressão, onde a serra de poda de 38 centímetros foi submetida a uma inspeção técnica profunda. Esta ferramenta de corte pesado, com lâminas serrilhadas e dentes extremamente afiados projetados para rasgar galhos grossos de árvores, estava manchada com o que parecia ser sangue seco e tecido biológico. Os peritos criminais identificaram na lâmina metálica vestígios claros de sangue, tecido humano e fragmentos de osso. À medida que a investigação avançava para estágios mais invasivos, os detetives realizaram o desmonte completo de todo o sistema de encanamento vinculado à banheira da suíte principal. Após a remoção da tampa metálica do ralo e a desarticulação da tubulação subterrânea, descobriram quantidades significativas de sangue, tecido celular e novos fragmentos ósseos que haviam ficado retidos nas curvas internas dos canos. Na cozinha da casa, os agentes localizaram outro item de conexão probatória fundamental, uma caixa de sacos de lixo brancos praticamente vazia, modelo e marca compatíveis com os sacos usados para envolver os restos mortais da enfermeira encontrados anteriormente em Seattle. Para detectar evidências ocultas por limpeza, a equipe forense utilizou o reagente químico luminol em todas as superfícies do banheiro. Embora o cômodo aparentasse limpeza visual a olho nu, a reação produziu um brilho azul fluorescente intenso, evidenciando que o sangue fora espalhado pela área antes de um esforço considerável de higienização com alvejante. Paralelamente, detetives acessaram o computador pessoal de Ingrid, localizando registros de compras de 2 ingressos para a partida de abertura do time de beisebol Seattle Mariners. O cruzamento dessas informações com gravações de câmeras de monitoramento do estádio e de bares próximos confirmou a presença simultânea de Ingrid e John Robert Charlton naquelas áreas. A perícia telefônica realizada na operadora Verizon indicou que um número originário do estado de Montana, com prefixo 406,
estabeleceu comunicações frequentes com Ingrid nas últimas 3 semanas que antecederam o seu desaparecimento. Uma pesquisa digital vinculou esse número ao perfil de John Robert Charlton no Facebook, onde ele aparecia em fotografias usando colares de festa e óculos de sol em formato de estrela. Quando George Abbas enviou mensagens para este contato, John respondeu identificando-se e alegando acreditar que Ingrid estava com as filhas naquele dia. Ele confirmou a ida ao jogo de beisebol, mas negou o pernoite conjunto, interrompendo abruptamente qualquer comunicação com a família logo após saber que as autoridades foram notificadas. Designado formalmente como pessoa de interesse número 1 por toda a equipe de investigação, John Charlton tornou-se o alvo principal das atenções policiais assim que as contradições em sua história inicial começaram a emergir. As autoridades tentaram estabelecer contato telefônico direto com o suspeito por diversas horas consecutivas, mas ele não atendeu às chamadas iniciais, o que elevou o nível de alerta das forças de segurança. Temendo uma possível tentativa de fuga, os detetives adotaram uma tática de pressão ao informarem a John, no momento em que ele finalmente atendeu ao telefone, que seus movimentos eram monitorados e que ele seria alvo de uma ordem de prisão caso se recusasse a prestar depoimento oficial. Ele foi localizado em Lake Stevens, uma localidade situada a aproximadamente 80 quilômetros de distância da casa de Ingrid em Renton. John Charlton concordou em se deslocar até a sede policial para ser interrogado no dia 11 de abril de 2016. Na delegacia, detetives experientes como Donna Stangland e Jeff Mudd notaram imediatamente uma série de lesões físicas em John, que sugeriam uma confrontação violenta e recente. O rosto de John exibia abrasões nítidas na testa e na região do queixo, acompanhadas de um lábio que se apresentava bastante inchado e machucado. Além disso, a inspeção visual revelou arranhões em seu peito, em sua mão esquerda e em seu antebraço esquerdo, marcas que os peritos criminais interpretaram como cicatrizes defensivas deixadas pela vítima. A atitude de John durante todo o período do interrogatório causou profunda estranheza aos policiais, pois ele se manteve em um estado de calma e indiferença, agindo de forma casual e até mesmo entediada diante de perguntas sobre a morte de Ingrid. John Charlton apresentou-se como um homem limpo, alegando estar atualmente sem moradia fixa e dormindo nas ruas. Em sua narrativa oficial sobre os eventos daquela noite, ele admitiu ter frequentado o bar e o estádio com a vítima, mas sustentou que sua consciência se apagou por completo logo após o final da partida devido ao álcool. Alegou ter acordado em uma calçada no centro de Seattle sem lembrança do trajeto e afirmou que Ingrid o deixara lá para ficar sozinha com as filhas. Em um momento inusitado, ao ser questionado sobre por que não passou a noite na casa dela, sugeriu que talvez estivesse com desejo de comer uma barra de chocolate. À medida que investigadores apresentavam contradições, John demonstrou irritação e solicitou advogado. Registros de câmeras internas mostraram que John utilizou seu próprio moletom preto enrolado como travesseiro, deitou-se no chão da delegacia e dormiu por um longo período enquanto os detetives saíam da sala. Sem provas biológicas definitivas no instante, autoridades liberaram o suspeito temporariamente sob vigilância ininterrupta. A operação policial para localizar a totalidade dos restos mortais de Ingrid Line prosseguiu revelando novos detalhes do crime que chocou a opinião pública. No dia 15 de abril de 2016, um morador de Seattle, identificado como Michael Mullen, fez uma descoberta macabra ao verificar seus recipientes de reciclagem. No interior de um de seus caixotes, ele encontrou um cooler plástico que continha um torso humano feminino, cuidadosamente embalado em sacos de lixo brancos. Michael não estava em casa no momento da descoberta inicial, tendo sido avisado por um vizinho enquanto estava no trabalho sobre a presença de policiais e helicópteros em sua propriedade. Um piercing no umbigo, característica pessoal confirmada pelos familiares de Ingrid, permitiu a identificação inicial daquele torso. Pouco tempo depois, no dia 18 de abril, trabalhadores de uma unidade industrial de processamento de reciclagem situada na South Hanford Street localizaram uma perna humana que havia ficado presa no maquinário de separação.
A perna tinha as unhas dos pés pintadas com o mesmo esmalte identificado anteriormente, confirmando que Ingrid fora vítima de uma dispersão sistemática por diversas regiões da cidade. Diante desse padrão, investigadores formularam a teoria de que o agressor tinha forte vínculo pessoal com Ingrid e conhecimento da geografia urbana local, dado o descarte planejado em lixeiras para processamento rápido pelos caminhões de lixo. A autópsia conduzida pelo médico legista Dr. Luben estabeleceu a causa oficial da morte como violência homicida resultante de estrangulamento manual prolongado. Exames clínicos identificaram petequias nos olhos e graves hemorragias internas em toda a estrutura do pescoço, indicando força física extrema. O estudo laboratorial indicou ausência de drogas ilícitas no organismo da vítima em nível de álcool no sangue de 0,074. Esta intoxicação leve pode ter reduzido levemente as defesas de Ingrid, embora as lesões encontradas em John Charlton provassem que ela resistiu bravamente à agressão antes de falecer. A investigação criminal atingiu um ponto de decisão em 20 de abril de 2016, quando patrulhas localizaram o automóvel Toyota Highlander prata de Ingrid Line em Seattle. O veículo foi encontrado estacionado no bairro de Belltown, uma região residencial situada a apenas 10 minutos de distância do estádio de beisebol e a 10 quilômetros do local onde os primeiros restos mortais foram localizados. Esta descoberta material representou um golpe fatal na credibilidade do depoimento de John Charlton, que havia sustentado que Ingrid partira no carro após deixá-lo no centro da cidade. Ao realizarem a perícia detalhada no interior do utilitário esportivo, investigadores forenses depararam-se com itens da vida cotidiana das filhas da vítima, como 2 cadeirinhas de segurança infantil no banco traseiro, além de livros de colorir e brinquedos que ainda estavam nos bolsos dos assentos. Estes objetos comuns tornaram-se lembretes dolorosos de que Ingrid Line era uma mãe cujas crianças agora estavam órfãs. No interior do veículo, agentes também descobriram sacos de lixo brancos compatíveis com os usados no descarte do corpo e os localizados na cozinha da vítima. A perícia técnica focou na coleta de impressões digitais na maçaneta externa da porta do motorista, identificando 3 marcas de excelente qualidade. O processamento laboratorial dessas marcas confirmou cientificamente que as digitais pertenciam exclusivamente a John Charlton, provando que o suspeito mentiu deliberadamente e assumira o controle pessoal do automóvel. A presença das impressões digitais de John na porta do motorista e a localização estratégica do veículo próxima aos pontos de descarte destruíram definitivamente seu álibi de transporte público ou de perda de consciência na rua. Com a comprovação técnica de que Charlton estivera na posse do carro de Ingrid após o horário em que alegou ter se separado dela, os detetives consolidaram os fundamentos para o pedido de prisão preventiva e indiciamento formal pelos atos de extrema violência e pela logística de ocultação do corpo. Esta evidência conectou o suspeito de forma inquestionável à movimentação física da vítima e de seus bens após o crime de homicídio qualificado. Para iniciar a investigação aprofundada sobre o passado oculto de John Robert Charlton, as autoridades cruzaram as evidências biológicas recuperadas no banheiro da residência de Ingrid Line com o perfil genético do suspeito. O material genético de John foi identificado de forma definitiva na cena do crime, estabelecendo sua presença física no local onde o desmembramento ocorreu. Além da prova biológica, o depoimento de uma ex-namorada de John, referida pelas iniciais TWW ou pelo nome fictício Terra para preservar sua identidade, trouxe detalhes fundamentais sobre o comportamento dele após o desaparecimento de Ingrid. Terra relatou que conhecia John havia cerca de 1 ano e que ele era um homem sem moradia fixa, que costumava alternar suas noites entre abrigos públicos em Seattle e a casa dela, onde mantinha alguns pertences pessoais. De acordo com o depoimento, os dois haviam planejado que John a ajudaria com trabalhos de jardinagem na manhã de sábado, 9 de abril de 2016. Contudo, naquela manhã, ele enviou uma mensagem de texto cancelando o compromisso de forma vaga, alegando que um imprevisto havia surgido. John só apareceu na estação de ônibus de Lake Stevens às 22h30 daquela mesma noite de sábado. Ao encontrá-lo, Terra notou imediatamente que ele apresentava ferimentos visíveis
incluindo um lábio inchado, marcas no queixo e diversos arranhões pelo peito, testa e braços. Ao ser questionado sobre a origem das lesões, John apresentou uma versão de que teria sido vítima de um assalto na saída de um bar, onde supostamente levaram seu dinheiro. Ele permaneceu na casa de terra durante 48 horas, abrangendo todo o sábado e o domingo subsequente. Terra mais tarde participaria do programa de televisão do Dr. Phil, mencionando que, apesar de John poder ser carinhoso às vezes, a notícia de seu envolvimento no assassinato não a chocou completamente. Os investigadores interpretaram as marcas no corpo de John não como resultados de um roubo, mas como evidências de uma luta corporal intensa, sugerindo que Ingrid Line tentou resistir ao estrangulamento. Ao compilar o histórico criminal completo de John Robert Charlton, a polícia descobriu uma trajetória de delitos que se estendia por mais de uma década em 6 estados diferentes. Em 1997, ele foi condenado no condado de King por uma agressão leve e por posse de maconha. No ano seguinte, em 1998, recebeu uma acusação por direção negligente no estado de Washington. O padrão de violência e furtos continuou em 2006, quando foi processado em Utah por uma tentativa de roubo agravado, classificado como crime de segundo grau. No estado de Montana, em 2008, John foi condenado por furto qualificado e, em 2009, enfrentou acusações de bateria e agressão no estado de Idaho. Naquele mesmo período em Idaho, ele realizou furtos em lojas da rede Target, onde carregava carrinhos com produtos eletrônicos e saía sem pagar para revendê-los posteriormente. Também em 2009, ele foi acusado de furtar $200 de uma mercearia, resultando em uma sentença de 5 anos sob custódia do Departamento de Correções, a qual ele concluiu em dezembro de 2014. Além dos registros oficiais, a relação de John com sua própria família era marcada pela instabilidade e pelo medo. Seus pais, Ray e Joanne Charlton, solicitaram uma ordem de restrição contra o próprio filho em 2006. Eles relataram às autoridades que John costumava aparecer embriagado e furioso, agindo de forma verbalmente agressiva e provocando lutas físicas. Um dos episódios mais aterrorizantes descritos pela mãe ocorreu quando John pegou um exemplar do filme Hannibal e o colocou sobre a mesa diante dela, afirmando que ela deveria ter cuidado. O pai de John admitiu que o filho possuía problemas graves com álcool e drogas, incluindo o uso de crack, e que o próprio John reconhecia sentir-se mentalmente instável e incapaz de controlar seus atos impulsivos. A fase de prisão e as acusações formais contra John Charlton tiveram início no dia 13 de abril de 2016, apenas 2 dias após o seu primeiro interrogatório. Com a confirmação do DNA ligando-o diretamente à banheira de Ingrid Line, a polícia efetuou a prisão oficial sob as acusações de assassinato em primeiro grau e furto de veículo automotor. Ele foi encarcerado na prisão do condado de King, onde o juiz estabeleceu uma fiança de $2 milhões para garantir que ele não fosse libertado antes do julgamento. Para garantir o futuro das 3 crianças, a família e o ex-marido Phil Line utilizaram fundos arrecadados em uma campanha de GoFundMe para estabelecer um fundo de custódia. Phil expressou gratidão pela generosidade do público e afirmou que os recursos seriam geridos de forma saudável para apoiar o crescimento de Reese, Brooke e Noel. O crime gerou um amplo debate sobre a segurança em plataformas de encontros e a necessidade de verificação de antecedentes para evitar que indivíduos perigosos utilizem fachadas falsas para atrair vítimas. Ingrid Line acreditava em segundas chances e na esperança de encontrar um novo amor após o divórcio, mas sua vida foi interrompida por um predador que ocultava sua verdadeira face atrás de uma aparência comum e sedutora. O processo judicial avançou até o julgamento, onde a verdade sobre os eventos daquela noite começou a ser detalhada perante o tribunal. No dia 2 de outubro de 2017, o julgamento teve início no Tribunal Superior do Condado de King, presidido pela juíza Julie Spector. Antes que o júri fosse selecionado, John Charlton surpreendeu a corte ao mudar sua declaração e confessar-se culpado de assassinato em primeiro grau,
Essa decisão evitou que a família passasse pelo sofrimento de um julgamento prolongado e traumático. A promotoria detalhou que John estrangulou Ingrid com premeditação, levou seu corpo para a banheira e utilizou a serra de poda para desmembrá-la, antes de descartar os restos mortais em diversas lixeiras pela cidade de Seattle. O promotor Dan Satterberg elogiou a dedicação dos policiais na coleta de evidências biológicas e digitais que tornaram o caso sólido. A defesa de John tentou argumentar que não havia evidências científicas suficientes e que o público não deveria rotulá-lo como um monstro antes da sentença, mas a confissão direta de John invalidou esses apelos. Apesar da confissão, o motivo exato que levou ao crime nunca foi plenamente esclarecido. Durante a fase de depoimentos de impacto, Phil Line falou sobre como a morte de Ingrid destruiu as tradições familiares e como as filhas sentiriam a ausência de uma avó materna no futuro. Nancy Sivati, uma amiga íntima, chamou John de covarde e descreveu a dor de perder alguém que era considerada uma irmã. John Charlton dirigiu-se ao tribunal para pedir desculpas, afirmando que não havia palavras que pudessem aliviar o sofrimento que ele causou. No desfecho final do caso, a juíza Julie Spector proferiu a sentença máxima permitida pelas leis do estado de Washington para esse tipo de crime, totalizando 333 meses de prisão, o que equivale a 27 anos e 9 meses de reclusão. A magistrada criticou duramente a crueldade do assassinato e afirmou que, se tivesse o poder legal, condenaria John Charlton à prisão perpétua. John foi levado para iniciar o cumprimento da pena em uma prisão estadual. O legado dessa tragédia permanece na vida das filhas de Ingrid, que continuam a crescer demonstrando resiliência, apesar da lacuna deixada pela mãe. O caso serviu como um lembrete rigoroso da importância da vigilância em interações digitais e da eficiência da polícia local, que agiu rapidamente para prender o responsável antes que ele pudesse destruir mais provas. Phil Line encerrou suas declarações mencionando que as filhas continuam a prosperar, mas que sentem falta da mãe todos os dias de formas diferentes. O caso de Ingrid Marie Line permanece como uma história profundamente trágica que expõe a vulnerabilidade humana diante da maldade premeditada, mas também destaca a força de uma comunidade que se uniu para buscar justiça. John Charlton permanecerá na prisão para cumprir sua pena de quase 28 anos, enquanto as lições sobre segurança online continuam a ser discutidas como forma de honrar a memória da enfermeira que só queria redescobrir o amor.